Uma indústria formada há anos com certeza guarda diversas histórias ruins. Por mais que nós desejamos sempre que elas não existam, elas existem e infelizmente os maiores protagonistas delas são os idols, que passam por experiências ruins fisicamente falando e até mesmo espiritualmente, de forma sobrenatural. Então hoje eu resolvi falar pra vocês sobre algumas histórias aterrorizantes dos idols e eu espero que vocês gostem desse vídeo. E quem sabe uma parte 2 possa surgir? Comentem aí se vocês quiserem. Me segue no meu canal de lives que eu vou estar fazendo de segunda a sexta depois das 5 horas da tarde, umas lives pra gente se divertir junto. Tá aí o link embaixo aparecendo. Eu espero que vocês gostem dessas lives. Mas vamos começar depois da nossa recomendaçãozinha de hoje. Durante um episódio do programa Brave Reporters, uns insiders da indústria resolveram contar sobre uma história de um grupo feminino. Uma história horrível, a gente pode dizer. Vou tentar explicar pra vocês. Pra ficar mais detalhado, insiders de empresas são basicamente pessoas que têm acesso às informações daquela empresa por fazer parte dela de alguma forma. E esses tiveram acesso a essa história que eles decidiram contar protegendo a identidade das vítimas. Bom, segundo esses insiders, o grupo feminino estava bem próximo do seu debut e já contava com uma integrante conhecida em sua formação, porque ela havia participado de um concurso de beleza anteriormente e o grupo inteiro já era bastante popular entre os outros que estavam prestes a debutar. E quando elas finalmente debutaram, a agenda delas já estava cheia e o debut foi um sucesso. Porém, as coisas não foram tão bem quanto deveriam, por causa de um produtor em específico que havia conquistado a confiança do grupo e chamou o grupo ali para casa dele, antes que elas fossem a uma transmissão que já estava marcada para elas irem. E quando elas chegaram lá na casa do produtor, acompanhadas do empresário delas, o tal produtor estava segurando um taco de beisebol e chantageou o empresário dizendo que se ele ficasse em silêncio sobre o que aconteceria ali, ele seria bem recompensado. E aí depois disso, ele passou a ameaçar as integrantes, exigindo que elas assinassem um contrato com outra empresa e quando elas se recusaram, ele agrediu elas com um taco de beisebol, mas elas ainda se recusaram e após serem xingadas, foram trancadas em um quarto sem celulares para não conseguirem se comunicar e mantidas lá até que, após alguns dias, elas foram liberadas e quando isso finalmente aconteceu, elas ligaram para o CEO delas, que inclusive já havia tentado contato com elas, mas não havia conseguido. Quando ele conseguiu ir até elas, essa história inteira foi contada a ele e elas decidiram sair da indústria e deixaram de ser idols. Levando em consideração que essa história possa ser verdade, ninguém ia continuar sendo idol. É claro que esse caso foi levado à justiça e o nome das vítimas e quem são essas vítimas foi mantido em sigilo para própria proteção dela. Inclusive é comum em casos assim que o gênero seja trocado para manter o sigilo ainda melhor, ou seja, pode ser que se trate de um grupo masculino na verdade e não um feminino, mas a gente não sabe, até porque é sigilo lá da justiça. Mas a gente espera que esse produtor ou empresário, whatever, seja pego e pague pelo que ele fez. Mas essa história é bem aterrorizante mesmo. 나고 정말 어디서 어떻게 있었는지도 모를 정도로 정말 이상한 아이들이 돼서 O grupo Baby VOX passou por uma situação aterrorizante também quando elas estavam apresentando a música What Should I Do? Onde elas basicamente foram posicionadas em cima de uma plataforma giratória com uma daquelas lonas na frente que com um jogo de luz faz aparecer apenas as sombras delas. E elas precisavam fazer poses enquanto eram anunciadas pelo apresentador. E logo depois disso a plataforma giraria e a apresentação iria começar. Na teoria essa ideia ia ser bastante legal, ia ser da hora, só que não foi da hora a execução. Porque quando a plataforma foi girar para que as integrantes fossem reveladas ao público, ela simplesmente girou muito rápido. Importante lembrar que elas estavam de salto e como já é possível imaginar, quase todas elas caíram ali e quase foram arremessadas do palco. Quase. O que era perfeitamente possível e ocasionaria ferimentos graves. Mas felizmente elas não foram arremessadas e não se machucaram muito. Tanto que elas se levantaram rapidamente e começaram a se apresentar. Mas o susto que elas passaram com isso deve ter sido gigante. E mesmo após o final do grupo, esse vídeo desse acidente aí ficou marcado, ficou histórico. Elas eram muito lembradas por isso também. E apesar dessa história ser contada por uma das integrantes de forma engraçada e descontraída,
Essa situação com certeza não foi engraçada e descontraída, porque é muito perigoso o que aconteceu ali. Experiências traumatizantes nem sempre estão ligadas a erros humanos, mas também a experiências que a gente pode explicar aqui. E uma pessoa que sabe muito bem sobre isso é o Lee Jun, do M-Black, que já passou por uma experiência terrível. Segundo ele, em uma noite após o grupo voltar das suas atividades que estavam programadas ali para aquele dia, enquanto ele estava dormindo, ele sentiu que algo fazia força em cima dele e que passou a sufocar ele por conta dessa força. Quando ele abriu os olhos, ele notou que o que sufocava e pressionava era uma mulher que gritava muito com uma voz bastante rouca, que exalava um cheiro muito semelhante ao cigarro. Acho que não é difícil imaginar o quão amedrontador deve ter sido a situação pra ele, porque ele viu isso, né? E ele deve ter traumatizado bastante. E é claro que se assemelha muito ao que acontece em uma paralisia de sono. A gente não é bobo, a gente conhece isso. Eu já tive, algumas pessoas já tiveram. Isso aí acaba sendo comum. Só que eu não sei se o sobrenatural existe, então a gente não sabe se isso realmente aconteceu. Vai saber. É importante lembrar também que muitos acreditam que a própria paralisia de sono em si tá ligada com eventos sobrenaturais, então de todas as formas é muito assustador, independente de ser sobrenatural ou não. Paralisia de sono dá medo mesmo. Só que aí o Lee Jun não foi o único que teve essa experiência bastante bizarra durante um sono, porque a Jeon do T-ara também já falou sobre uma das vezes em que o grupo presenciou uma cena sobrenatural. E assim como com o Lee Jun, a Jeon também sofreu com isso durante a noite antes da estreia oficial do T-ara, inclusive. Segundo ela, enquanto ela dormia, ela sentiu uma parada. A mesma coisa que o Lee Jun sentiu. Algo pressionava ela com força e quando ela abriu seus olhos, ela viu uma criança magra com os braços e pernas em volta do corpo dela, e ela, apesar de não ter gritado como houve com o Lee Jun, ela balançava a cabeça como se quisesse dizer algo pra Jeon, e quando a cantora finalmente conseguiu sair daquele estado, ela foi até a Soyeon contar o que havia acontecido, e aí vocês podem falar, foi paralisia do sono também, que nem o Lee Jun, não tem nem o que falar. Aí que tá, quando a Jeon foi falar com a Soyeon falou que viu essa criança no mesmo lugar, em cima da Jeon. Olha, eu não sei o que falar. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parte 2, comenta aí embaixo, ok? E muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Seja membro se você quiser me apoiar financeiramente aí e receber uns benefícios legais, como jogar comigo, que é um dos benefícios que todos os membros têm, entre outras coisinhas aí que tá lá listado. Muito obrigado a todos os membros, muito obrigado por você ter assistido novamente aqui. E eu sou o Samuel TK e K-Pop é Good.